Vamos falar agora sobre os rumos da esquerda no país. A gente continua falando sobre cenário político, é claro, vamos pegar embalo, inclusive, em várias das falas que o Silvio trouxe agora, mas eu quero chamar o Breno Altman, que é jornalista e editor do site Opera Mundi, com quem a gente gosta muito de conversar aqui também. Tudo bem, Breno? Como você está? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham. Tá vendo? É mais um jornalista que não está de folga no feriado. Conversava agora com o Silvio sobre isso. A gente não folga, não. Tá todo mundo trabalhando nesse feriado aqui. Deixa eu te falar. Né? Queria conversar com você sobre as movimentações da esquerda, tendo como gancho inicial o que foi 2 de outubro. Né? Eu tenho lido algumas análises, inclusive você tem dito isso também, que a esquerda está passando por um momento de inflexão, né? Que tem que pensar no que vai ser esse futuro agora a curto e médio prazo, em relação à mobilização, em relação às pautas, e eu queria te ouvir sobre isso, a partir de fato do que foram as manifestações de 2 de outubro. O que a gente pode tirar dali e pensar e levar para pensar para o futuro agora? Olha, Thalita, eu acho que as manifestações do dia 2 de outubro foram relativamente fortes, especialmente em cidades do Nordeste, também no Rio de Janeiro, mas elas foram relativamente mais fracas em São Paulo e em Brasília. Em termos gerais, no dia 2 de outubro, nós tivemos um perfil de manifestação parecido com as 5 jornadas anteriores, com aquelas mobilizações que têm sido feitas desde o final de maio. Eu sou da opinião que nós devemos continuar com essas mobilizações, inclusive já uma nova jornada convocada para o dia 15 de novembro. Devemos multiplicar nossos esforços de mobilização contra o governo Bolsonaro. Mas nós temos que resolver um problema concreto, que já é bastante visível. A maioria do povo brasileiro, em que pese o brutal sofrimento que lhes é imposto pelo governo Bolsonaro, a maioria do povo brasileiro não acredita na possibilidade de impeachment. Não acredita nessa possibilidade. A maioria do povo brasileiro projeta para as eleições de 2022 o caminho para tirar o país desse atoleiro em que se encontra. Portanto, na nossa mobilização, no esforço de mobilização para o 15 de novembro, por exemplo, no esforço de organizar manifestações mais poderosas contra o governo Bolsonaro, nós vamos ter que convencer o povo brasileiro de uma das duas coisas que eu vou falar, ou de ambas. A primeira, de que ainda é possível o impeachment e que essa é a hora de exercer a máxima pressão sobre o parlamento. E a segunda questão, mesmo que o impeachment não seja possível, nós temos que continuar nas ruas. Nós temos que ampliar a mobilização, tanto para preparar a campanha eleitoral de 2022, como para garantir as eleições e a posse de um eventual novo governo do ex-presidente Lula, como também para defender o governo e suas medidas após a posse desse eventual governo. Ou seja, nós não devemos recuar da mobilização popular. Nós precisamos encontrar os caminhos para ampliá-la. Né? Então, eu creio que são essas questões fundamentais. Você está em São Paulo? Está trovejando aí, né? São Paulo. Está começando uma chuva pesada. Deu para ouvir. Silvio, Breno, quer dizer, eu conversei agora com o Silvio, conversei ontem com o Fernando sobre essa taxa de rejeição ao governo Bolsonaro de 59%, a maior entre os ex-presidentes eleitos, né, nesse período democrático. E, assim, os dois têm opiniões diferentes, né? O Fernando falou que acha que isso vai aumentar muito ainda, essa taxa de rejeição. Já o Silvio, como ele colocou agora, existem muitas pessoas que vão continuar apoiando o Bolsonaro porque, de certa forma, se beneficiam desse governo, né? Se beneficiam da política econômica, tem essa questão dos empresários. O que você acha que vai acontecer com o governo nesse próximo ano, ano eleitoral? Porque não há projeto algum, né? Seja na área econômica para melhorar, aquele Auxílio Brasil não saiu, né? Não tem grana para fazer ele acontecer, e isso que talvez recuperaria uma parte da sua popularidade. Então, o que vai acontecer, na sua opinião, com o governo Bolsonaro nesse próximo ano? Olha, primeiro, uma questão metodológica, Thalita.
quando a gente vai interpretar pesquisas, a experiência nos ensina que nós devemos separar as pesquisas a respeito do índice de apoio ou rejeição de um governo das pesquisas eleitorais. Não há uma relação de causa e efeito direta sempre. Muitas vezes elas têm dinâmicas diferentes. Não é? Eu vou aqui lembrar um caso oposto e emblemático. Eu me recordo que em 2004, a ex-prefeita Marta Suplicy tinha uma aprovação espetacular para a sua gestão, mas ela perdeu as eleições. O próprio presidente Lula, em 2010, último ano do seu mandato, sai do governo com 87% de apoio, 84%, 87%, não me lembro bem. Mas a presidenta Dilma, no primeiro turno, teve 44% dos votos, se eu não me engano. Portanto, bastante abaixo da avaliação positiva do governo ao qual ela pertencia, do presidente que a apoiava. Então, há uma dissociação entre as duas coisas. Porque muitas vezes a apreciação do eleitor ela é um pouco parecida com a do clube de futebol. O meu time está péssimo, mas ele continua a ser o meu time. Tá? Então, nós temos que separar esses dois elementos. A pesquisa que avalia o desempenho do governo do presidente nos é útil para demonstrar qual é o grau, qual é a correlação de forças na sociedade sobre o governo. A pesquisa eleitoral aponta outra coisa. Qual é a resposta eleitoral que a sociedade vai dar diante de um quadro de crise ou de estabilidade dessa administração? São dois fenômenos que têm, claro, eles têm pontes entre si, mas nós não devemos analisar como uma relação de causa e efeito. Nesse sentido, ouvindo a tua exposição, porque eu não tive a oportunidade de escutar a entrevista do Fernando e do Silvio, eu tendo a concordar com o Silvio, que, aliás, é um analista muito rigoroso sobre pesquisas. Ele tem muita tradição em análise de pesquisa. O fato da rejeição do Bolsonaro bater recorde é um elemento importante, mostra seu isolamento, mostra que ele perdeu a maioria na sociedade. Agora, isso não quer dizer que ele esteja inviabilizado eleitoralmente. Sim. Quando é feita a pesquisa eleitoral, nós vemos que ele tem 1/4 dos votos dos brasileiros. Para o tamanho da tragédia econômica e sanitária que a gente vive, é muito voto. Mas é muito voto. Ele possui uma base eleitoral que a gente pode chamar de seu núcleo duro, que é aquela história, meu time está péssimo, mas eu vou votar nele. Ele tem esse núcleo forte. E eu acho que, em função disso, nós temos uma polarização na vida política do país que não será transposta. Essa polarização entre a oposição de esquerda, liderada por Lula e pelo PT, contra o bolsonarismo, essa polarização dificilmente será transposta. Dificilmente nós teremos um candidato da chamada terceira via com viabilidade eleitoral. Pode acontecer, mas não é a hipótese principal. O Bolsonaro, inclusive, está desacelerando o seu desgaste. Ele bateu recorde, mas a aceleração desse desgaste se reduziu. O Bolsonaro faz uma aposta, Thalita. É a aposta dele, eu não estou querendo dizer que ela vai dar certo. A aposta dele é que, se ele segurar a onda desses 2 meses que ainda temos para o ano acabar, quando ingressarmos em 2022, a economia estará numa tendência melhor, a pandemia já terá virado uma endemia controlada, o assunto vacina, mortes, fará parte de um passado algo distante do ponto de vista da sociedade, e ele poderá lançar mão de alguns instrumentos, em particular, ele insistirá no Auxílio Brasil, que permitam a ele recompor votação entre os mais pobres. De tal maneira que ele possa ir ao segundo turno contra Lula, de tal maneira que ele tenha ali 1/3 dos votos, 30%, 35% dos votos,
imaginando que o Lula vai ter 40%, 45% dos votos e os dois passem para o segundo turno. E aí a aposta do Bolsonaro é de que ele será capaz de mobilizar o antipetismo mais do que o Lula será capaz de animar o antibolsonarismo. Essa é a estratégia do Bolsonaro do ponto de vista eleitoral. Se nada disso der certo para ele, ele prepara uma fortíssima mobilização dessa sua base social, desse seu núcleo duro, ou para tentar chutar o pau da barraca do processo eleitoral, nós não podemos perder de perspectiva essa possibilidade, ou para se constituir numa oposição selvagem e golpista a uma nova administração petista. Inclusive, essa terceira via, não conseguindo se articular em torno de um candidato ou num segundo turno, ela tende a se aliar a Bolsonaro. Eu acho que ela tende a se dividir, com uma porção importante dela apoiando o Bolsonaro, pelo menos no que diz respeito à massa dos seus eleitores. Uma parte apoiará o Bolsonaro. Ainda é cedo para nós termos claro como é que se dividirá o eleitorado da terceira via. Não é? Ainda é cedo. Mas é razoável prevermos que o Bolsonaro consiga conquistar uma parte do voto da terceira via para o antipetismo. Não é? De toda maneira, a julgar pelas pesquisas atuais, e volto a insistir numa espécie de lugar comum quando a gente fala de pesquisas. Né? Pesquisas são uma fotografia do momento. Passou aquele momento, mudou a pesquisa. As pesquisas atuais indicam números bastante alvissareiros para o ex-presidente Lula e para o PT. Na verdade, as pesquisas mais sérias, e eu sempre me refiro às pesquisas do Datafolha e do Ex-Ibope, que atualmente tem outro nome, que eu já até quando eu não decorei. IPEC, não sei, acho que é IPEC. IPEC, né? IPEC. São as duas pesquisas mais sólidas do ponto de vista técnico, mais constantes, periodicizadas. Eu sempre utilizo essas duas pesquisas para construir uma linha de raciocínio e de análise. O que mostra, especialmente o Datafolha, que talvez seja o instituto com maior nível de acerto nos últimos 20 anos? O Datafolha mostra que, pelos preços de hoje, como gosta de dizer o mercado, o Lula se elege no primeiro turno. Sim. Não por muito, mas se elege com 53%, 54% dos votos. Ele tem ali 46% dos votos totais. Isso dará uns 53%, 54%, até 55% dos votos úteis. Então é um bom sinal. A taxa de rejeição ao Lula caiu bastante. Praticamente ela já voltou aos patamares pré-mensalão do PT. A taxa de rejeição do PT nunca foi abaixo, e ao próprio Lula, nunca teve abaixo dos 36%, 40%. Sempre foi esse o padrão de rejeição ao PT e ao ex-presidente Lula. Cresceu muito com o mensalão e mais ainda com a Lava Jato e com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Ela está regressando ao patamar pré-mensalão, é outra boa notícia. Não é? A terceira boa notícia, que na verdade é uma decomposição da primeira, é que o ex-presidente Lula, a essa altura, já recuperou para o seu eleitorado aqueles votos que tinham migrado do PT para o Bolsonaro em 2018. Já recuperou. Então, a pesquisa mostra que o ex-presidente Lula está numa pole position, como se diz na Fórmula 1, no melhor momento possível de uma candidatura petista, da sua própria candidatura. Se compararmos com 2002, 2006, veremos que ele está ali numa situação bastante positiva, diria até bastante privilegiada para a corrida eleitoral. Então é um cenário, pelo momento de hoje, um cenário alvissareiro. Repito sempre, é uma fotografia do momento. A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. E o Brasil, Thalita, você sabe bem disso, é um país onde se morre de Covid, onde se morre de coração,
onde se morre de câncer, onde se morre de homicídio, mas não se morre de tédio, né? O Brasil é um país onde não se morre de tédio. A gente vai dormir, o país é um, muitas vezes a gente acorda e o país é outro, completamente diferente. Total. É um país na qual as forças políticas estão sempre em movimento, né? Falando inclusive nessas mudanças, você sabe que sempre aparece aqui um questionamento por parte do público que nos acompanha, por conta de um bastidor que saiu na imprensa, de uma possível desistência de candidatura de Bolsonaro para articular que os filhos não fossem presos, enfim. Isso saiu na imprensa um dia e daí sempre pinta um comentário aqui. Não, mas disseram que ele pode desistir da candidatura. Tem também uma outra análise que diz que o impeachment de Bolsonaro só não vai para frente porque essa terceira via ainda não se articulou em torno de um único nome. Que se eles tivessem feito isso, assim, o Congresso estaria mais... melhor apto a passar um processo de impeachment. O que você acha? Há veracidade nesses cenários? Eu acho que muitos fatores se cruzam, né? Numa situação confusa como a nossa, não existe uma só razão para as decisões que tomam as forças políticas. Há muitos fatores. No caso específico do impeachment do Bolsonaro, sobre ele ser ou não candidato, o que a gente tem é mais rumores, né? E rumores sem qualquer tipo de evidência, eu acho que sem lógica política. Ou seja, o Bolsonaro abriria mão da candidatura em nome de uma promessa de um governo que ele não sabe qual será? Não vejo verossimilhança, não é nem veracidade, não vejo nem verossimilhança nisso. Sim, com razão. Não consigo imaginar essa solução. Agora, quanto ao impeachment, o que se passa? Eu vejo alguns fatores. Não é? Primeiro, tem uma análise que a direita tradicional, a oposição de direita e parte do centrão fazem das pesquisas, que é bastante visível. Ou seja, o voto que o Bolsonaro está perdendo, e ele vem perdendo votos nos últimos 6 meses, quem está ganhando não é nenhum partido da centro-direita ou do centro, ou da centro-esquerda. Quem está ganhando o voto que o Bolsonaro perde é diretamente o Lula, como se fosse uma gangorra. Aquilo que o Bolsonaro perde, o Lula ganha. Aquilo que o Bolsonaro cai, o Lula sobe. Então, começa a haver uma análise em setores da oposição de direita, assim, puxa vida, se tiver o impeachment do Bolsonaro, será que ao invés de fortalecer a terceira via, o que nós vamos ter é uma migração tão forte do voto popular que o Bolsonaro tem no rumo do Lula, que o Lula liquida a eleição já no primeiro turno, até porque os eleitores do Bolsonaro ficarão enfurecidos com os partidos de direita que forem favoráveis ao impeachment? Então, esse é um argumento importante, porque você analisa a pesquisa e você vê a gangorra. Ou seja, o Bolsonaro cai e o Lula sobe, não sobe o Dória, não sobe o Ciro, não sobe o Mandetta, não sobe o Moro, sobe o Lula. Então, esse é um fator que levou a oposição de direita a colocar o pé no freio. Há um outro fator. O empresariado, ou como nos ensinou o Emicida na sua conversa com o Luciano Huck, a burguesia brasileira, a gente deve voltar a falar em burguesia para ficar bem claro ao que nós estamos nos referindo. A burguesia brasileira não está muito confortável com o processo de impeachment, porque isso atrapalha os negócios, além de poder beneficiar o Lula. Então, não há ali um consenso na burguesia sobre este rumo. Eles talvez até quisessem afastar o Bolsonaro desde que houvesse uma fast track, uma via rápida. A via rápida que eles imaginaram seria o Tribunal Superior Eleitoral. Mas o Tribunal Superior Eleitoral não está dando sinais de que vá cassar o mandato do Bolsonaro, até porque teria que cassar também o do Mourão, teria que cassar a chapa. Não há sinais de que o TSE vai fazer isso. Há uma terceira razão. O pêndulo decisório sobre o impeachment está nas mãos do Centrão e, mais especificamente, nas mãos do Arthur Lira, que é do PP. Pois bem, o PP acabou de ganhar cotas ainda maiores de poder dentro do governo Bolsonaro. O chefe da Casa Civil é o Ciro Nogueira, principal sócio do Arthur Lira no comando do PP.
O PP e os demais partidos do Centrão, o PL, o PTB e assim por diante, têm muito a ganhar com um governo fraco. O governo fraco depende de um parlamento forte. E um parlamento forte, controlado pelo Centrão, pode arrancar desse governo fraco muitas prebendas, muitos recursos, muitas emendas. E isso é muito importante para esses partidos do Centrão poderem fazer campanhas eleitorais no próximo ano e elegerem deputados, senadores e governadores. Então, esse é outro fator. E o fator principal, não é? Não há ainda, a voz rouca das ruas ainda não é forte o suficiente para colocar uma faca no pescoço do parlamento. Então, esses setores ainda têm margem de manobra para preservar em banho-maria o desgaste do Bolsonaro. Perfeito. Só deixa eu retomar aquela fala do Emicida que você cita, né, que ele trata da burguesia. Eu achei tão interessante ele falando, ele diz assim, olha, quando a gente se refere à elite, é o que há de melhor na nossa sociedade. Então tem a elite da música, a elite do esporte. A gente não pode chamar os ricos do nosso país de elite, eles são a burguesia. Eles não são os melhores cidadãos que a gente tem aqui no nosso país, por isso burguesia e não a elite. Breno, muito bom te ouvir, viu? Muito obrigada por nos ajudar a entender esse cenário político. Venha mais vezes aqui conversar com a gente. Um beijo para você, aproveite seu feriado e boa semana. Obrigado, Thalita. Estou sempre às ordens da TVT e do teu programa. Basta convidar que eu venho aqui dar algum palpite. Boa tarde a todos e a todas, bom feriado.